Diz a Bíblia, no título, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Até quando? Até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Agora, só para a gente entender melhor, o que o apóstolo Paulo queria explicar com isso. Ele foi um dos que mais odiou e perseguiu a igreja do Senhor Jesus. Não sentou à mesa com o Senhor Jesus nenhuma vez. Não viu Jesus fazendo isso nenhuma vez. Mas ele disse: assim como eu recebi do Senhor, eu quero transmitir para vocês. Ou seja, depois que ele se converteu, grave essa palavra, depois que ele se converteu, então ele passou a ver as coisas de Deus como coisas santas, e passou a ter temor pelas coisas de Deus, em especial a Santa Ceia. Ele passou a temer as coisas de Deus, não ter medo, mas respeitar as coisas de Deus. Não coisa, mas coisas, porque são sagradas de Deus. Depois que ele o quê? Se converteu. Uma pessoa, para ela poder levar a sério a Deus, ela precisa se converter. Porque se ela não estiver realmente convertida, ela não vai ter temor a Deus. E aí ela vai sempre menosprezar aquilo que ela ouve da parte do pastor, que vem da Bíblia Sagrada, que vem de Deus, para abençoar a vida dela, que nem sempre é o que ela gostaria de ouvir. O apóstolo Paulo disse: olha, esse pão, ele ensinou que o pão representa o corpo, que esse cálice representa o sangue. Ele já não podia mais estar com Jesus fisicamente, mas ele levou tão a sério isso, que ele entendeu o seguinte: todas as vezes que eu estiver com o pão e com o cálice da Santa Ceia em minhas mãos, eu estou tocando fisicamente no meu Senhor Jesus. É como se Ele estivesse aqui fisicamente comigo. E eu dizia para as pessoas hoje à tarde, em todos os cultos que a gente tem, que nós fazemos aqui na igreja o mês inteiro, todas as quartas-feiras que nós estamos aqui no culto do Espírito Santo,
A gente tem a presença de Jesus, mas através do Espírito Santo. Ele se manifesta na nossa vida através do Espírito Santo. Mas na noite de Santa Ceia, que é uma quarta-feira por mês, nós temos Ele fisicamente conosco. Olha que privilégio nós temos. Quando nós temos o pão e o cálice nas nossas mãos, estamos tocando no corpo e no sangue do nosso Salvador. Aquele que disse assim: deixa eu morrer no teu lugar. Aquele que disse assim: deixa eu sofrer no teu lugar. Deixa eu derramar até a última gota de sangue por você. Por isso que nós temos que levá-lo a sério. Por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, brincar com Deus. Quem está entendendo? Por isso ele também ensina dizendo: examinai o homem a si mesmo. Quantas vezes, pessoal, as pessoas já chegaram para mim dizendo assim: pastor, eu posso tomar a Santa Ceia? E eu respondo com outra pergunta. Eu falo para ela: você pode tomar a Santa Ceia? Claro que às vezes a pessoa não tem conhecimento, ela precisa de uma orientação. Uma orientação eu posso até lhe dar, só que eu não posso ser seu juiz. Nós vamos ler daqui a pouquinho ele falando quem que tem que ser o seu juiz. Você sabe ou não? Quem tem que ser o seu juiz? Se você tiver que julgar alguém, você tem que julgar a quem? E a gente tem o hábito de querer passar essa responsabilidade para o pastor. Não, eu não participei porque o pastor disse que eu não podia. Não, eu participei porque ele disse que eu podia. Não, eu fiz porque ele disse que eu podia fazer. Não, eu não fiz porque ele falou que não era para eu fazer. E não é assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. Como a minha esposa estava dizendo, estava pregando isso para ela à tarde, que é a minha primeira ovelha. É a minha primeira ovelha. Eu prego para ela e falo: ficou bom, ficou legal, o que você acha? Posso falar? Vai dar certo? Ela fala: não sei. Está muito bom, não tem que melhorar um pouquinho. Claro que eu falo para ela me ajudar, para ela, através da experiência dela com Deus, me passar também. E ela dizia, por exemplo, a gente vive junto, a gente come junto, a gente dorme junto, graças a Deus, né, mulher? E dorme bem, né? A gente faz tudo junto. Ela falou: mas eu não sei como é que você é com Deus, mesmo estando o tempo todo junto. Se ela não sabe, eu não sei dela, sendo a minha esposa, eu não sei dela com Deus, como é que eu vou saber de outra pessoa? E aí a gente pode estar, por exemplo, falando que não deve, apontando coisas que não existem, coisas que a gente pensa. Por isso o apóstolo Paulo diz: examinai o homem a si mesmo. Faz um exame, uma introspectiva. Porque ele diz: sejamos juízes de nós mesmos. Versículo 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Quem está dormindo, diga amém. Hoje não, né? Diga graças a Deus então. Não são poucos os fracos, doentes e os que dormem. Só que não é dormir de cansado, que nem você está agora, de um dia de trabalho. Não é esse sono, não é aquele sono de noite gostoso que a gente tem. Dormir espiritualmente, mortos espiritualmente, apagados espiritualmente.
Quando que a pessoa dorme espiritualmente, pastor? Quando ela começa a fazer as coisas de Deus de forma mecânica, automático. Ela bota no automático, sabe o piloto automático? Bota no automático, porque faz sempre a mesma coisa do mesmo. Aí vira, sabe o quê? Uma pessoa religiosa. Ela toma a Santa Ceia, mas ela não tem mais nem noção da importância daquela celebração, que é a cerimônia mais sagrada da igreja do Senhor Jesus. O momento mais sagrado, o único momento que pela fé podemos tocar fisicamente no nosso Salvador. Então ela até devolve o dízimo, por exemplo, mas mecanicamente, por uma obrigação, por medo de ser amaldiçoada, ela já não faz mais por amor, com temor. Quem está entendendo? Balança a mão assim, já manda o sono embora já. Quem está entendendo? Diga eu. Ela já não faz mais com reverência. E aí a pessoa vai perdendo a santidade para com as coisas de Deus. Aí não teria diferença nenhuma da gente botar numa folhinha e chamarmos de missa. E você chegar aqui e ler, a gente lê aquela coisa mecânica, decorado, que você consegue rezar pensando em outra coisa, por exemplo. Está decorado. Já gravou aqui, já não vem mais da alma, já não vem mais do coração, não precisa de sinceridade para fazer. Porque quando que eu preciso de sinceridade para fazer? Quando o que eu estou fazendo me tem grande importância. Se o que eu estou fazendo não tem importância, eu não preciso fazer com sinceridade, porque se tornou uma coisa mecânica. Quem está entendendo, por favor? Eu estou conseguindo explicar para você com clareza, pessoal, honestamente. E é isso que não pode acontecer conosco, sabe? Essa chama se apagar dentro do nosso coração, para com as coisas de Deus. O carinho, o temor, a consideração para com as coisas de Deus. Isso não pode se apagar. Nós não podemos nos tornar pessoas tradicionais, religiosas. Assim como a palavra de Deus se renova todos os dias, nós também precisamos nos renovar todos os dias. Não sermos pessoas fracas. Ele fala, porque muitos tomam indignamente a Santa Ceia. A mesma boca que come do pão e bebe do cálice profere mentiras, calúnias, julgamentos. A mesma boca que ceia, poxa, que participa do corpo e do sangue de Cristo, profere palavra ou palavrões, vive na mesma direção que o mundo está vivendo. E aí já não sente mais aquela cobrança. Peraí, poxa, eu participei da Santa Ceia. Eu participei da Santa Ceia, como é que eu vou ficar aqui ainda me envolvendo com isso? Agora eu sou uma pessoa diferente, não melhor do que as outras, mas separada, santo. Agora você é santa. Sério, pastor? É. Santa. O que é santo? Biblicamente falando, não é perfeito. Santo quer dizer separado. Agora você é uma pessoa separada por Deus. Tem coisas que não te pertencem mais. Como ele mesmo ensina, o apóstolo Paulo ensina. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que não é pecado, mas que não convém mais um cristão fazer. Não cabe bem a um cristão. Por exemplo, se vestir inadequadamente é pecado? Não. Quando que Jesus ficou pegando no pé das pessoas como se vestir? Os discípulos, alguns falavam de um jeito, os outros falavam de outra forma. O apóstolo Paulo mesmo disse, não fala o Senhor, falo eu. Como vestir? Ele queria que as mulheres usassem véu na cabeça.
Mas aí o apóstolo falando, ele ainda dizia, não fala, ele queria inclusive que os homens não se casassem. É melhor ficar sozinho mesmo. É um maluco, né, de um negócio desse. Mas ele ainda dizia, ó, falo eu penso assim, não estou dizendo que Deus está mandando eu dizer. Mas não convém uma pessoa de Deus se vestir inadequadamente. É lícito, você pode dar como você quiser, você é dono da sua vida, quem concorda? Mas tem coisas que não convém, porque pode ser que você não esteja pecando se vestido ilicitamente, mas está fazendo outros. Está fazendo outro pecado. Ela, outro negócio lá em cima, pega a gravata o pastor para fazer uma saia, pelo amor de Deus. Não está pecando, mas estava levando os outros. Por isso que ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo. Mas eu não quero fugir desse contexto aqui. Depois a gente fala desse outro assunto aí. Amém, pessoal? Se eu esquecer, vocês me lembram. Outro dia. Porque tem controvérsias quando a gente fala disso. Mas cada um. Você pode fazer como você quiser. Só que você tem que olhar para você e falar assim, peraí, não me convém mais. Não é mais lícito. Não me convém fazer assim. Poxa, você vai participar da Santa Ceia. Faz uma introspectiva de você. Para que a partir de hoje, realmente, não estou dizendo para você não participar. Estou pedindo a você que olhe para você, como ele fala aqui, ó, no versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados por quem? Pelo Senhor, para não sermos o quê? Condenados com o mundo. Então eu tenho que ser o meu juiz aqui nesse mundo, para que depois eu não seja julgado pelo justo juiz no dia do juízo final e condenado por ele. Você tem que se julgar. O que os outros falam, pensam a seu respeito, não importa. Você tem que ser o seu juiz. Ser o seu juiz. Nas suas atitudes. Senta na cadeira do juiz e se veja como réu. No que você fala. Em relação àquilo que você diz aqui na igreja, Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, eu não te largo por nada, eu não troco Jesus por ninguém. Será? Às vezes a pessoa, ela fala, mas não é aquilo. Não faz, não vive. Você entende? Sim ou não? Deixa a desejar no testemunho para com seus familiares, no testemunho para com os que sabem que você é da igreja e não querem nem ouvir falar de igreja. Eu recebi outro dia uma pessoa aqui na igreja, olha que bacana, a gente fala tantas coisas desagradáveis dos crentes, dos cristãos, mas a gente tem que falar o que é bom também. Uma pessoa veio aqui pedir uma oração e pegar os dias de culto comigo, e ela disse assim, pastor, eu nunca gostei nem de ouvir falar de igreja evangélica e muito menos de pastores, porque 3 ou 4 pessoas da minha família eram pastores da igreja, e foi por causa disso que eu peguei raiva de igreja. Mas trabalhando com uma pessoa, olha só, trabalhando com uma pessoa que frequenta a igreja e observando as atitudes dela, pastor, eu mudei o meu pensamento. Vendo o caráter, a disciplina, a maneira de falar, de agir para com os demais, eu mudei o meu conceito. E olha, algumas vezes ela me convidou e eu disse, jamais eu vou botar meu pé na igreja, porque lá é assim, assim, porque ela tinha uma imagem daquele mau testemunho. E agora esse pastor, eu vou buscar esse Deus, porque eu vi o testemunho de alguém que realmente é de Deus. Está vendo como o testemunho ganha almas? E também pode jogar almas aonde? No inferno. A sua conduta,
ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Procurar não dar motivos. Claro que as pessoas, elas querem que você seja perfeito. Uma vez que você vem na igreja, você não pode pisar fora da linha. Todo mundo pode falar, todo mundo pode fazer. Se você fizer, já é cobrado e questionado. É assim ou não é? Com você, como é que pode? Mas eu diria para você, meus amigos, é uma obrigação nossa darmos bom testemunho do Deus que nos salvou. Você concorda ou não? Darmos bom testemunho do Deus que nos recebeu do jeito que nós estávamos. Por isso eu quero que você, como disse o apóstolo Paulo, examine a si mesmo. Você tem sido um cristão verdadeiro ou só tem o nome de cristão? Você tem sido um homem de Deus de verdade ou só de fachada? Você tem sido uma mulher de Deus de verdade ou só de fachada? Seja o seu juiz nessa noite. Eu não quero ser o seu juiz, não posso ser. Nem Jesus quis ser juiz. Quando um rapaz levantou no meio da pregação e falou assim: ó, Senhor, esse rapaz aqui está me devendo, fala para ele me pagar. Aí Jesus falou para ele: rapaz, quem porventura me constituiu juiz entre vós? Eu não fui mandado para julgar, eu fui enviado para salvar. Se nem Jesus quis ser juiz, imagina eu. Mas seja o seu próprio juiz. Não seja juiz do seu pastor, do obreiro, do irmão que está do seu lado, da tua esposa. Não seja juiz, que tem marido e esposa também quer ser juiz um do outro. Ah, você não ora, você não está bem, está perturbado. Seja juiz de você mesmo. Não seja juiz do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Primeiro seja juiz de você. Mostra como é que faz. Amém, pessoal? Quem conseguiu entender? Você sendo juiz de você. A que conclusão você chega hoje? Poxa, pastor, eu estou falhando. Poderia buscar mais. Quantas coisas que eu arrumo tempo para fazer durante o dia e nem sequer eu pego na Bíblia. Arrumo tempo para falar com todo mundo. É 300, 400 mensagens que ela troca por dia, mas não troca uma palavra com Deus. Não faz uma oração com verdade, com sinceridade. Faz regime para emagrecer que nem uma louca, que nem um maluco. Fica sem comer para emagrecer, mas não faz um jejum para se santificar a Deus. Faz caminhada, quilômetros para perder peso, mas se quebrar o carro, não anda 1 quilômetro a pé para vir na igreja. Andava de ônibus, aí orou: Deus, abre a porta, comprou um carro. Se o carro ficava na garagem por algum motivo, não pega um ônibus para ir na igreja. Esqueceu de onde saiu, esqueceu de onde veio. E aí por isso que o apóstolo Paulo diz: está vendo? Porque que tem muitos fracos, doentes e que dormem no nosso meio, porque não tem levado mais a sério como antes levava as coisas de Deus. Antes você passava por uma luta e se fortalecia mais. Hoje passa por uma luta, desanima. Antes passava por uma luta, aí você orava mais, você buscava mais. Agora você vai ver, Satanás, agora que eu vou buscar. Eu estava indo uma vez por semana, eu vou os 7 dias da semana na igreja, só para pisar na tua cabeça. Hoje passa por uma luta, parece que jogou um balde de água fria em cima dela. Deus não está me ouvindo, Deus me abandonou. Eu queria que você voltasse como se no primeiro dia que você chegou na igreja. Primeiro dia, você não via maldade, você era puro, santo e nem sabia. Você via com bons olhos. E aí o tempo vai passando e a pessoa vai sendo contaminada por redes sociais, por pregadores endemoniados nas redes sociais que ela fica vendo e ouvindo.
Pessoas que tacam a Bíblia no chão com palavras e ela não desperta para isso. Porque você está falando contra a palavra de Deus. Está escrito aqui, ó. E o camarada está falando mal, está endemoniado. E a pessoa quer comparar quem prega a verdade com quem fala mentira. Quem fala mentira sempre vai ter vez. Sempre vai ser mais aceito. Como disse o apóstolo, é como cotonete, coceira nos ouvidos. As pessoas querem coçar, querem ouvir. E quem fala a verdade nem sempre é bem recebido.